Olá, eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com você uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, e eu tenho certeza que vai te abençoar, te edificar, assim como tem me abençoado. Hoje no vídeo nós vamos falar sobre como tem sido dias difíceis, Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e se você analisar bem, você vai ver que ao seu redor, nas pessoas que você convive, que você conhece, no fundo ninguém está 100% bem, por conta de tudo que tem acontecido, na nossa vida pessoal, na nossa família, nas nossas relações, como igreja, como nação. Então não tem sido fácil. Eu acredito que para piorar tudo, eu acho que é porque junta todas as coisas, todas as áreas da nossa vida, Viver não é fácil, viver num mundo que jaz no maligno não é nada fácil, Nós já enfrentamos batalhas espirituais constantes, porém o momento, o tempo que nós estamos vivendo intensifica ainda mais essas batalhas espirituais. Nós sabemos de tudo que nós temos vivido como nação e as batalhas realmente têm se intensificado, porque o inimigo tem batalhado contra as nossas crianças, contra princípios da palavra de Deus. E além do mais, nós temos também as nossas batalhas internas que nós vivenciamos. Nós temos os nossos problemas pessoais, familiares, das nossas relações, Nós temos coisas para lidar dentro de nós e nas nossas relações. Então, quando juntar tudo, nós nos sentimos abatidos, desanimados, e sabe algo que Deus estava falando no meu coração nesses dias, que eu estava muito desanimada. Deus falou: filha, sabe por que você está se sentindo tão desencorajada e tão desanimada dessa forma? É porque você está olhando para as circunstâncias. Sabe, nós precisamos entender que o nosso foco precisa estar em Deus, em Jesus, porque Ele é a nossa esperança. E eu me lembrei logo de uma frase do Steve Lenson que diz assim: quando eu olho para mim, eu me deprimo. Quando eu olho para as pessoas, eu me iludo. Quando eu olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Jesus, eu me completo. Sabe, nesses tempos difíceis, a coisa mais importante que nós precisamos fazer é focar em olhar para Jesus. No meio da tempestade, no meio das dificuldades, das provações, da falta de amor, tantos desertos, tantos vales, tantas pessoas ainda vivenciando lutos dessa pandemia que se passou. Sabe, tantas pessoas tentando lidar com coisas dentro de si mal resolvidas, que ainda não foram tocadas, áreas da sua vida, do seu coração, da sua alma, que ainda não foram tocadas, para que elas possam ser curadas. São tantas as coisas que têm nos afligido. Os dias são maus, porque a palavra de Deus cada dia mais está se cumprindo, porque a vinda de Jesus está próxima. E é um momento que, se nós não nos apegarmos ainda mais em Jesus, nós vamos sucumbir. Se nós não tivermos depositado a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, em Jesus, que é a nossa esperança viva, nós vamos sucumbir. Não tem sido fácil, e muitas das vezes nós colocamos a nossa fé, colocamos o nosso alicerce em pessoas, em coisas que são abaláveis. E quando de repente a gente enfrenta um momento difícil, a gente percebe que tudo se esvai e o nosso chão desmorona. Em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O contexto dessa mensagem é Jesus se despedindo dos discípulos para se entregar à morte. Agora você imagina o seguinte: os discípulos colocaram, não só os discípulos, mas todos que creram em Jesus quando ele veio ao mundo, eles depositaram a sua confiança, a sua esperança em Jesus. Jesus era a esperança de salvação, era a profecia se cumprindo. Aí, de repente, Jesus olha para os discípulos e começa a preparar eles para a sua morte. Morte essa que ele iria se entregar, de livre e espontânea vontade.
Tanto que Pedro fala para ele, não, Jesus, você tá doido, você não vai fazer isso. E Jesus diz para ele, arreda-te daqui, Satanás. Porque era contra o caminho que Deus traçou para Jesus, que era morrer. Jesus veio para isso. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, para ressuscitar. Só que naquele momento, nessa passagem, que Jesus está se despedindo dos discípulos para se entregar à morte, para os discípulos não havia significado, não havia sentido algum. Eles pensam, não, eu acho que na cabeça dos discípulos eles pensaram que Jesus tinha vindo para reinar sobre eles. E de repente Jesus fala que vai morrer, para eles não fazia o menor sentido, não fazia sentido algum. Mas o que acontece? Jesus, ele tem uma forma de trabalhar diferente da nossa. Para os discípulos, que eram humanos como a gente, que tem uma mentalidade limitada, eles pensaram, não, como que Jesus vai morrer? Ele é a nossa salvação, ele é a nossa esperança, mas os planos de Deus são diferentes do nosso. O que para nós não faz o menor sentido, para Deus está tudo sob controle, faz parte de um plano maior, de um propósito maior. E aí Jesus iria morrer para ressuscitar depois de 3 dias e ser a nossa esperança viva. Só que os discípulos não sabiam disso naquele momento. Então, nesse contexto onde Jesus está se despedindo, Jesus deixa uma palavra muito importante para os discípulos e para nós, por isso está registrado na Bíblia, onde ele nos prepara, nos avisa de que nós sim teríamos aflições aqui neste mundo que jaz no maligno. E nós estamos vendo que de fato nós temos muitas aflições de todos os lados. Assim como Paulo fala, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quando você olha essa passagem exatamente sobre o que Jesus disse que nós teríamos aflições, né? Só que Jesus, eu acho tão lindo que ele está dizendo assim, ó, estas coisas vos tenho dito, né, em João 16, 33, para que tenhais paz em mim. Eu achei interessante porque, sabe, Jesus está revelando algo muito poderoso, ele está dizendo que nós teríamos aflições no mundo, mas que nós precisaríamos ter paz nele. É sobre você viver essa paz que excede todo entendimento, essa paz que nós estamos no meio do fogo, no meio da fornalha de fogo ardente, no meio da tempestade, no meio das provações, das adversidades, do luto, do sofrimento, mas nós temos paz nele, não porque tudo nos vai bem. Muito pelo contrário, o mundo está desabando sobre a nossa cabeça, mas dentro de nós há uma paz que excede todo entendimento, porque essa paz a gente encontra em Jesus. Se a gente olhar para as circunstâncias, a gente vai se desencorajar, a gente vai querer desanimar, mas quando nós olhamos para Ele, que é a nossa esperança viva, nós encontramos paz. Nós encontramos esperança no futuro, no amanhã, como diz aquele hino, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos dEle e que o final da história é de paz eterna com Ele. Então nós precisamos olhar para as circunstâncias e entender que não importa o que está acontecendo ao nosso redor, não importa o nível de aflição, o importante é que Ele está no controle de tudo. Ele está caminhando ao nosso lado em meio às adversidades, em meio aos tempos difíceis que nós estamos vivendo, em meio às nossas angústias, às nossas adversidades. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu acho essa uma das palavras mais lindas da Bíblia, porque presta atenção. Como eu li em João 16:33, Jesus nos avisou que nós teríamos aflições e nós vemos na nossa vida aqui no mundo que realmente nós temos diversas aflições em todas as áreas da nossa vida e hoje nós vemos que até como nação, né?
Só que Jesus está dizendo assim, quando você passar, eu estarei contigo. Essa é a promessa mais linda. Não que nós seremos isentos de passar por dificuldades e aflições, mas que Ele passará conosco. E se você observar essa passagem, é tão interessante que ele não diz assim, ó, se passares pelo fogo, se passares pelas tempestades, porque o se está condicionado a você talvez passar, não significa que você vai passar. Talvez você passe, talvez não, mas não está escrito se passar, está dizendo assim, ó, quando passares, ou seja, é uma certeza, nós vamos passar. Nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pela tempestade, pelas adversidades, pelas tribulações, por momentos de angústias, de luto, de sofrimento, de dor, de angústia, tudo isso nós vamos passar. Isso é uma certeza absoluta. Mas ele diz, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Ele vai ser o quarto homem dentro da fornalha. Sabe, ele vai caminhar com a gente dentro da fornalha. Ele diz que nós vamos sair isentos de sermos queimados. As águas não vão nos submergir quando nós passarmos pelas tempestades. Sabe o que ele está dizendo? Vocês vão passar pelo fogo. Vocês vão passar por tempestades terríveis, porém eu estarei com vocês em todo momento e nada te acontecerá. Você vai sair ileso, ou seja, não vai te gerar trauma, muito pelo contrário. As dificuldades, as lutas que nós passamos é para nos amadurecer, para nos fazer crescer. E preste atenção, nós temos vivido tempos difíceis, porque na realidade Deus está nos transicionando para um nível mais profundo com Ele. Sabe, nós estamos enfrentando níveis de batalhas muito maiores e nós precisamos ser fortes para enfrentar as adversidades, para resistir ao diabo. Não importa o quanto desânimo bata na sua porta, resista, porque Jesus é a tua força. Jesus te dá esperança no amanhã, de que vai dar tudo certo no final, porque Ele estará conosco, cuidando de nós e nos fortalecendo as nossas mãos para a guerra, para a batalha. Não te mostre fraco agora. Em Provérbios, capítulo 24, o versículo 10, diz assim, ó, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E numa versão que você possa entender melhor, que é a nova versão transformadora, diz assim, se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Olha, não é momento de vacilar, não é momento de desanimar, é momento de nós permanecermos firmes na guerra e vencermos até o fim. É momento de nos agarrarmos ainda mais a Jesus em oração, em total dependência, em rendição, em completa confiança e dizer, Senhor, Tu és o nosso tudo, Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança. Nós não vamos desanimar, não importa o quanto esteja difícil, não importa o quanto a vida que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo esteja sendo difícil para todos nós. Nós estaremos orando uns pelos outros, nós estaremos firmes nessa batalha e nós vamos vencer em nome de Jesus. Precisamos ter esperança na manhã, precisamos ter a nossa esperança depositada no Senhor e que Ele seja o nosso alicerce no momento difícil que estamos vivenciando e Ele há de nos fortalecer para vencer essa guerra em nome de Jesus, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu tenho certeza que essa palavra edificou a sua vida, o seu coração. Compartilhe com alguém que você sentiu no seu coração, para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você for alcançado através desse vídeo, se inscreva nesse canal, porque eu sempre posto vídeos novos para abençoar e edificar a sua vida. E não é apenas mais um vídeo, mas é nós ouvimos juntos a voz do Senhor falando no nosso coração, porque eu e você fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, o que Deus fala comigo, Ele fala com você, o que Deus fala com você, Ele fala comigo, porque nós fazemos parte desse corpo. Então, que nós possamos juntos estar ouvindo a voz do Senhor, sensíveis à voz do Senhor, e compartilhando o Evangelho com todas as pessoas que nós pudermos. Que você seja abençoado, em nome do Senhor Jesus, e permaneça aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.